Esse é o tema da mensagem. Quem se importa? Lucas, capítulo 22, versículo 3. O título da mensagem é Quem se importa? Quem pode abrir? E entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, no qual era do número dos 12. Nós vamos ler vários outros textos, mas eu quero reforçar esse texto, depois nós vamos ler outros, amém? Conforme nós formos caminhando, a Simone vai ficar ligada ali e ela vai projetar alguns outros textos. Nós vamos um pouco ler alguns textos bíblicos. Mas eu quero lembrar vocês que na semana da Páscoa, na semana da morte de Jesus, todos estavam reunidos. Jesus se reuniu na quinta-feira, e naquela quinta-feira ele se reuniu para cear com os discípulos. Ele cumpriu todos os rituais da ceia. Foi uma noite muito misteriosa, irmãos. Uma noite que os discípulos, eles não entenderam muita coisa. Jesus se vestiu de escravo grego para limpar os pés dos discípulos, enrolou uma toalha sobre o seu corpo. Jesus disse para Pedro: você vai me negar, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, vocês vão me abandonar. E aí Pedro diz: não, Senhor, eu sou capaz de dar minha vida pelo Senhor. Jesus disse: antes que o galo cante 2 vezes essa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E aí há um mistério, há um suspense. Judas está na mesa e Jesus disse: um de vocês vão me trair. E aí os discípulos já perguntam para o outro: quem é? Quem é? Aquele, sou eu? Todo mundo ninguém quer saber quem é. Todo mundo está querendo saber quem se sou eu, né? E aí Jesus fala: aquele que botar a mão no bocado molhado, molhar o bocado no meu prato, esse vai me trair. Judas, distraído na mesa, vai. Jesus acaba de falar, ele vai lá e... Aí a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Entenda, Judas fazia parte de uma equipe de 12. Judas fazia parte do ministério. Ele foi um dos separados por Jesus. Como é que pode um homem, e é isso que eu quero pregar hoje, como é que pode um homem andar com Jesus? Como é que um homem pode ser ensinado por Jesus, estar próximo de Jesus? Até aquele momento ali, o diabo ele não tinha legalidade para entrar na vida de Judas, porque quando você está caminhando com Jesus, você está debaixo da graça. A partir do momento que você aceita Jesus, aceita o chamado dele, Jesus disse: vem caminhar comigo. E você aceita caminhar com Jesus, você está debaixo da graça. Mas a partir do momento que você está andando com Jesus, mas não é próximo dele, quem estava aqui mais cedo no Mover Celular, eu falei sobre isso. O que é close? Close em inglês é próximo. Ou pode também ser fechado. Tem 2 significados. Mas próximo não de próximo da fila. Próximo é next. Mas é o próximo. My close friends. Ou seja, os meus amigos mais próximos, mais íntimos. O que é estar próximo? Estar próximo, ser um discípulo próximo, não é aquele que anda com o discípulo, com o líder o tempo todo. O discípulo mais próximo não é aquele que está enfurnado na casa do líder. Embora o discipulado fala de discípulo ao lado, aquele que anda ao lado. A palavra talmid ou talmidim, ele denota a poeira dos pés do líder nos pés do discípulo. Ele anda tão próximo do líder que as poeiras que soltam do pé do líder se agarram aos pés dele. É isso que tem a interpretação da palavra talmid, que é aluno. É um aluno próximo. Mas não é aquela pessoa que anda contigo o tempo todo. Não é isso. Quando fala que os discípulos mais próximos não são aqueles que estão contigo o dia inteiro. Embora aquele que está contigo o dia inteiro, aquele que anda com você, ele tem muito mais oportunidades de adquirir ensinamento do que aquele que anda pouco. Quem entende? Mas o discípulo mais próximo do líder não é o discípulo que mais anda com ele fisicamente, mas é o discípulo que mais obedece os seus ensinamentos. Esses são os mais próximos. O discípulo mais próximo do líder é aquele que tem aplicabilidade nos seus ensinamentos. Você está entendendo? Há uma distância de Jesus físico para mim. 2000 anos de distância.
Mas isso não me distancia dele, se eu hoje obedeço a palavra dele, que foi proferida 2000 anos atrás. Então eu sou tão próximo dele do que os discípulos que andaram com ele. Os mais próximos são aqueles que obedecem. Jesus disse: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão? Minha família é aquele que obedece a palavra do meu pai. Essa é a minha família. Jesus, ele quebra todo o paradigma de tempo. Ele quebra o paradigma de tempo. Ele vai transcender a sua autoridade para qualquer época, de qualquer lugar, de qualquer ano. Aquele que quiser se achegar a ele, ser íntimo dele, ter oportunidade, tanto quanto Pedro, Tiago, João, Natanael, que estava debaixo da figueira. Ele disse: aquele que submeteu os meus ensinamentos, mesmo que não esteja no Oriente Médio, esteja no país ocidental, mesmo que não seja meu contemporâneo, mesmo que não tenha nascido na mesma terra, mesmo na mesma país que eu, não tenha vivido na mesma cultura que eu, mesmo que nós temos diferença de país, de distância de país e diferença de tempo, ele será tão próximo como o meu irmão que foi criado junto comigo, filho de José. O irmão de Jesus, Tiago, a igreja chamou ele de Tiago Joelho de Camelo, porque ele orava tanto, ele se tornou Tiago Joelho de Camelo, por tanto orar, o joelho grosso, de tanto orar, depois da ascensão de Jesus, porque Jesus foi criado junto com ele, jogando bola de gude, e ele não reconheceu que Jesus era Deus. Então você pode ter nascido na mesma casa que Jesus e não reconhecer Jesus como Deus. Você pode ser criado dentro da igreja, é o nível do entendimento que você tem da palavra, é o nível do que a palavra desperta o seu entendimento e queima no teu coração, que vai dizer a sua proximidade de Jesus. Quem está ligado? Então Judas caminhou com Jesus, e Judas era o mais intelectual. Aliás, Judas era o único intelectual no meio do governo de 12. Judas foi o único dos 12 de Jesus que era da Judéia. O restante todos eram da Galiléia. Os homens nascidos na Galiléia eram homens iletrados, pescadores, agricultores, não tinha nenhum doutor. O único que foi treinado em alguma área do farisaísmo, o único que poderia ser o mais inteligente, tanto que Jesus colocou ele como tesoureiro, o único que tinha capacidade de administrar algum recurso financeiro, alguma coisa, era Judas. Ou seja, o mais inteligente diante dos homens ali, capaz de administrar qualquer recurso, era Judas. Mas aí houve uma falha nessa questão. Qual é o problema, apóstolo? Deus não despreza a minha capacidade administrativa. Deus não despreza as minhas habilidades. Deus não despreza os meus talentos, porque foi Ele que confiou a mim. Deus não vai espiritualizar tudo. Deus, ele vai me trazer um entendimento. Eu vou usar você dentro das suas habilidades. Eu te dei sabedoria, então eu vou usar a sabedoria para o meu reino. Eu te dei capacidade de administrar, eu vou usar para o meu reino. Eu te dei uma boa voz, eu vou usar para o meu reino. Eu te dei capacidade de interpretar as escrituras, eu vou usar para o meu reino. Eu te dei uma boa dicção, eu vou usar para o meu reino. Porém, isso sozinho é só uma ferramenta humana e falível. Mas se eu utilizar, se você for cheio do meu espírito, se você for possuído do meu entendimento, se eu entrar no teu coração e possuir as suas ações, se você for dependente de mim, então os teus dons serão perfeitos. Mas se você não andar comigo, não entender os propósitos que eu tenho para você, se o teu coração não estiver conectado com o meu, as suas habilidades são como trapo de imundície diante de mim, não serve para nada. Então Judas teve um problema com ele. Algumas pessoas acham, em algum momento, que Judas traiu Jesus porque estava motivado pelo diabo. Não, o diabo entrou na vida de Judas na ceia. Ele estava na ceia. Ele estava andando com Jesus 3 anos e meio. Ele participou de pelo menos 3 ceias de Páscoa com Jesus, que a Páscoa é uma vez por ano. Ele participou, aquela já era a terceira. Na primeira ceia o diabo não entrou nele. Na segunda ceia o diabo não entrou nele. Mas na terceira entrou. Sabe por quê? Entenda,
O diabo, ele trabalha por legalidade. O que é legalidade? É dar direitos legais. Embora Judas era ladrão, que João, ele vai falar isso lá no evangelho dele, ele diz, porque Judas criticou aquela oferta daquela mulher, porque ele era ladrão, ele não se importava com os pobres, ele era ladrão. Embora ele já tinha algumas legalidades, como que pode o homem andar com Jesus 3 anos e meio, Jesus ressuscitar morto de 4 dias, curar cego, limpar leproso, e o cara ainda continuar andando com Jesus e roubando dinheiro da bolsa da oferta que as mulheres entregavam para sustentar o ministério de Jesus? O cara roubava dinheiro da tesouraria de Jesus, andando com Jesus fisicamente, vendo os milagres, e o temor não entrou no coração do cara e o cara continuou roubando. É inexplicável, não é? Mas Jesus não tirou ele da tesouraria. É isso que me impressiona em Jesus. Jesus já sabia que ele roubava, mas deixou ele continuar roubando até o arrependimento entrar no coração dele e ele parar de roubar. E aí você vai ver as cartas de Paulo aos Coríntios, que diz assim: aquele que rouba, não roube mais. Trabalhe e procure se sustentar com o seu trabalho e honestidade. É Deus investindo no ser humano. A partir do dia que Judas roubou o primeiro dinheiro da tesouraria, Jesus poderia falar assim: Judas, olha para mim. Passa a bolsa da tesouraria para outra pessoa porque você me roubou. Desculpa, nunca mais vai acontecer. Tudo bem, não vai acontecer mais, mas você agora pega o dinheiro da tesouraria e passa para outra pessoa que eu não vou te dar a oportunidade de administrar mais. Jesus deixou ele roubando durante 3 anos e meio, na esperança de ele se arrepender e parar de roubar. Jesus esperou você fumar 40 anos. Jesus deixou você bebendo 50 anos. Jesus deixou você na prostituição 30 anos. Em momento nenhum ele te condenou. Ele só disse: eu estou aqui esperando você se arrepender. Se você não se arrepender, você vai padecer pelo teu pecado, não pela minha falta de perdão. É o teu pecado que vai te condenar. É a tua falta de arrependimento, não é minha falta de perdão, porque perdão está disponível para você. Jesus não tirou a espada de Pedro. Pedro estava com a espada na cintura durante 3 anos e meio. Irmãos, imagina só. E lá no Getsemane ele puxa a espada, arranca a orelha de Malco. Ele estava com aquela espada ali. De onde que ele tirou aquela espada? A Bíblia não diz que ele tomou a espada de ninguém e arrancou. Ele sacou da sua espada e tirou. Jesus poderia falar assim: Pedro, o que tu está fazendo com essa espada aí, meu camarada? Essa espada aí é para arrancar a orelha de alguém. Estou doido para arrancar a orelha de alguém. Não, Jesus deixou ele quietinho ali. E no momento certo que ele meteu a mão na espada, Jesus disse: essa espada não tem nada a ver com o meu discurso. Vê se o meu discurso está alinhado com isso que você carrega. O meu discurso é: ame o próximo, ame a Deus acima de todas as coisas, ame o próximo, perdoe. Será que o meu discurso está alinhado com aquilo que você carrega? Agora eu quero deixar uma palavra para você. Será que o discurso de Jesus está alinhado com aquilo que você carrega no seu coração hoje? Como é que uma pessoa carrega um discurso de vanglória? Como é que uma pessoa consegue carregar um discurso de: eu não perdoo não, cara. Eu perdoo, mas é o seguinte, ó, ele lá e eu aqui. Será que esse discurso está alinhado com aquilo que o Senhor te ensinou? As pessoas querem sentar na mesa da comunhão, ter comunhão com o Espírito, mas não quer ter comunhão com a palavra e com as obrigações. Por isso eu posso hoje ser o amigo mais próximo de Jesus. Eu posso dizer aqui hoje, se eu pudesse escrever mais um capítulo da Bíblia, embora eu não possa, porque a Bíblia está fechada, o cânon, eu poderia dizer: eu sou o discípulo que Jesus mais amava. João disse: eu sou o discípulo que Jesus mais amava. Ele fala no pretérito. Eu posso dizer assim: eu sou o discípulo que Jesus mais ama. E eu sou o discípulo que Jesus continuará amando. Pode dizer no presente e no futuro. Ele falou no passado. Cada um vai falar de si, vai avaliar o seu relacionamento com Deus no nível da entrega e da obediência. Ninguém aqui pode dizer quem tem mais intimidade com Deus ou quem não tem, porque a intimidade está aqui no seu coração e na sua mente. Cada um sabe o nível que tem se entregado para o Senhor. Você pode olhar para uma pessoa ali e julgar que aquela pessoa tenha muita fé, julgar aquela pessoa por um ato,
Tu pode ver uma pessoa entrando no hospital da posse, tem uma pessoa internada lá, a pessoa entrar falando em língua, gritando, ei, repreendendo todos os demônios, tu fala, nossa, que pessoas de fé. Ela até é uma pessoa ousada, mas talvez ela não tenha tanta fé. Lá no escuro do seu quarto, talvez ela já blasfemou e já até abandonou Deus há muito tempo. Mas por uma ação pública que ela se manifestou, você vai carregar essa imagem no resto da vida. Um dia eu quero ter uma fé como a irmã fulana, que aquele dia entrou no hospital gritando, falando em língua. E aí Deus disse, você tem muito mais fé que ela. Você não entra no hospital falando em língua e gritando, mas tu entra devagarinho, pega na mão da pessoa, só olha no olho e diz, Jesus te ama. Mas a sua vida revela o quanto você me ama e obedece a minha palavra. Não é uma atitude isolada que vai dizer o quanto você tem fé. É uma caminhada que vai dizer o seu nível de relacionamento. É uma caminhada. Você não pode julgar o quanto o marido ama uma esposa. Por isso eu cortei, volta de encontro, o camarada chegava aqui. Apóstolo, eu posso pedir minha esposa em casamento? Não pode mais. Pede na sua casa e muda a sua postura. Não adianta vir aqui entregar uma flor, chegar lá na frente e tacar o espinho na cara da mulher. Porque para mim, meu amado, um relacionamento é uma vida, é uma caminhada, não é esboçar um ato público para se aparecer. Não adianta trair a mulher um ano todo, depois contratar um carro do som, com a voz do pastor Ramalho. Alô, Maria! Nós estamos aqui para lhe homenagear. Wilson Churchill trouxe para você e disse, Maria, me perdoa, eu nunca mais farei tal coisa. Eu estava louco naquele dia, mas hoje, e fogos, e a música nos fundos qual é o nome daquele? Do Bon Jovi tocando no fundo, tocando, e aí o público dizendo, perdoa, perdoa Maria. A Maria perdoa, no outro dia está no motel com outro. Ele contratou um carro de som, ele contratou a voz do pastor Ramalho, ele botou o Bon Jovi para tocar, mas o coração dele é obstinado ao pecado. Ele tem que mudar a mente. Não é um posicionamento, é uma caminhada de muitos posicionamentos. Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Bem que ele disse que eu ia negar. Eu não vou, eu nunca vou te trair, eu nunca vou aquilo outro. O galo não tinha nem pena direita, era um frango. E trair. Ó vida, ó céus, vou embora para Galileia, vou ficar lá, sou um derrotado, miserável homem que eu sou. Irmãos, não adianta, é se posicionar. O camarada está sentado à mesa da comunhão, o verbo, aquele que nasceu, aquele que se esvaziou de toda a sua glória, o Deus eterno, se manifestou como homem, se esvaziou da sua glória, está sentado ali, tabernaculando com o homem, está ali sentado à mesa, ele está falando palavras inefáveis, ele está falando da sua morte, está falando da ressurreição, está falando de coisas eternas, e o cara está assim, vou entregar, vou pegar 30 moedas, e aí Jesus está dizendo, alguém vai me trair. E ele está assim na mesa, sentado com Jesus, na mesa. Vão prender ele, aí o povo vai pular em cima para soltar. E aí vão botar ele na cadeira de César, vão tomar Pilatos, vão matar Pilatos enforcado. E aí vão botar uma coroa na cabeça dele. Depois nós vamos partir lá para Roma. Vamos tomar tudo, igual o Gideão.
já até sei o que vai acontecer. Quando isso tudo acontecer, ele vai bater no meu ombro e vai dizer: parabéns, Judas, se você não toma essa iniciativa, eu jamais hoje estaria governando sobre toda a terra. Muito obrigado pela tua ajuda. Aliás, Judas, eu queria dizer uma coisa para você. Sem você eu não poderia ter feito nada disso. Deus usou você. A partir de hoje, Judas, você vai ser meu conselheiro. Igual Davi tinha Aitofel e Usai, você hoje vai ser meu conselheiro. Irmãos, aprenda o seguinte: Deus não está nem aí para o seu conselho. Você não tem que aconselhar Deus, você tem que submeter aos planos de Deus. Tem gente que quer ser conselheiro de Jesus do que Jesus deve fazer. O cara está sentado à mesa, ele está pensando assim: ele é galileu, a mentalidade dele é muito pequena. Olha ali Pedro, o cara que ele mais confia é um boçal, cheio de erro de hebraico, ou português, vamos dizer assim, se fosse hoje. Olha o outro, coitado, não tem nem postura. Deixa eu entender o seguinte: foi para esse momento que Deus me preparou. Eu sou o único que sou da Judéia, eu sou o único que sei ler muito bem e escrever muito bem. Eu sou mais capacitado aqui para ser o braço direito dele e orientar ele e ensinar ele o que ele deve fazer. Então eu acho que eu já sei qual é o meu papel aqui nessa equipe. O meu papel nessa equipe é ensinar o pastor como liderar a igreja. O meu papel nessa equipe eu já sei. É ensinar a Deus como ele deve fazer as coisas. Por isso, os milagres que Jesus fazia impressionava ele, mas os ensinamentos não. Porque ele acreditava na mente dele que Jesus era até poderoso para fazer milagre, mas ele tinha mais sabedoria. É como se ele ali, um zelote, né? Querendo expulsar os romanos, querendo estabelecer o reino dele messiânico, o reino físico, e ele está sentado ali na cadeira, e ele está vendo Jesus falando assim: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu fico imaginando Judas pensando assim: blá, 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 blá. Por que ele não chega, acabou de curar, de ressuscitar um morto, a massa está aplaudindo ele, porque ele não diz: cada um, pega a tua espada, vamos agora lá para o centro de Jerusalém, vamos tomar o poder, porque o Messias chegou, vamos instaurar o reino de Deus nessa terra, vamos lá para Roma, vamos tomar o governo, vamos governar o mundo. É isso que ele queria. Por isso que quando Jesus olha para Pedro, e ele diz assim: Pedro, quem diz que eu sou? E Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Jesus disse: não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. Pedro ficou sentindo pentecostal ali, né? Falou na frente de todo mundo que quem me revelou foi o Espírito de Deus. Honrou ele, né? Na mesma passagem bíblica, Jesus disse: agora eu preciso subir a Jerusalém. Lá os religiosos vão me entregar na mão de pecadores e eles vão me matar. Pedro olha e diz: não, Senhor, não vamos deixar que isso aconteça. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Na mesma hora que o cara foi usado pelo Espírito Santo, na mesma passagem bíblica, o diabo usou ele. E aí a palavra que Jesus deu para ele foi: para trás de mim, Satanás, porque você não tem olho no reino de Deus e nas coisas de Deus, mas você tem olho nas coisas do homem. Para trás de mim, Satanás. Porque se o teu espírito estivesse conectado com o coração de Deus, você entenderia que é necessário que eu morra para que o reino de Deus venha a ser implantado nessa terra. Mas como você está de olho no reino dos homens, você quer que eu vá lá, arranque a cabeça de Pilatos, estabeleça um governo humano para você usufruir dessas benéficas e os banquetes nababescos do meu lado. Ao contrário, uma coisa eu digo para vocês: aquele que quer ser o maior nessa terra, o maior dessa terra, o menor do reino de Deus é maior do que qualquer homem mais poderoso que pisou nessa terra. Aquele que quer me seguir, toma a tua cruz e me siga. Negue a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. E aí o discurso de Jesus não estava batendo com o que Judas pensava. Então Judas deve ter pensado, né? Vou dar uma mãozinha, né? A Bíblia diz que ele
Gente, não, pega essa aí. Pega essa. O texto diz que quando o diabo entrou nele, quem está ligado? Aí atrás está dando para ouvir direitinho? Quando o diabo entrou nele, ele foi ter com os religiosos. Irmãos, quando o diabo entra na pessoa, primeira casta de pessoas que as pessoas vão se reunir são com os religiosos. Porque o endemoniado, o religioso, eles estão de tete a tete. O religioso é um endemoniado que já foi possesso antes do endemoniado. A primeira coisa que eles fizeram te adiantei, graxinha. Primeira coisa que ele fez quando o diabo entrou nele. Agora, apóstolo, qual foi a legalidade que Judas deu para o diabo entrar? Foi o roubo da bolsa? Gente, o cara que rouba o dinheiro na tesouraria da igreja ou da bolsa de Jesus, não é uma legalidade já para o diabo entrar na vida dele? Mas o diabo não entrou. Porque enquanto ele não tinha um entendimento do peso daquele pecado, ele estava guardado pela graça. Ele estava caminhando com Jesus, porque a santidade é um processo. Quando você aceita Jesus, você é salvo agora. Mas você ainda vai continuar xingando um palavrão em algum momento na sua vida. Você, caraca! Não é isso? Porque tu é novo convertido, a força do hábito. O cara te deu uma fechada, tu, filho de uma lambisgoia. Aí tu, caraca, eu sou crente agora. Aí tu pede perdão para a pessoa do lado, gente, me desculpa, tá? Foi a força do hábito. Não tem problema não, mas ele é isso mesmo. O cara que está do lado não é crente também. Mas eu sou crente agora, eu não posso falar isso não. Jesus, o diabo não vai entrar, xingou palavrão, né? Vai mergulhar dentro de você, igual aquele comercial do Colgate. Tu lembra que o cara mergulhava do Colinos? O diabo vai mergulhar dentro de você, não é assim. Aí tu se arrependeu, o diabo, opa, vou sair. Aí tu percou, o diabo, vou entrar. E aí o diabo fica, ei, anarriê, dentro de você, entra e sai. Não é assim, irmão. Tá entendendo? Não é assim. Você pecou, tu foi salvo, tu está com Jesus. Tu cometeu o pecado, você está andando com Jesus, o diabo não entra em você. Você vai ficar caminhando debaixo da graça dele e Jesus investindo em você até você se arrepender. Se você cometer aquele pecado continuamente, aí o pecado se transforma em iniquidade. Aí o diabo tem direito de entrar na sua vida. Quem está entendendo? O diabo não entrou na vida de Judas porque Judas pecou. Mas o diabo entrou na vida de Judas porque Judas deu continuidade no pecado e se tornou um iníquo, uma pessoa que teve tempo de se arrepender, mas ele não se arrependeu. Ele continuou naquela prática. Tanto que na primeira ceia, Satanás não entrou. Na segunda não entrou. Na terceira, a Bíblia diz, Jesus disse, olha, Jesus anuncia, um de vocês vão me trair. E ele está na mesa distraído. Mas sabe por que ele está distraído? Quem está ligado aí na mensagem? Ele está distraído porque ele está obcecado pelos seus próprios planos. Toda pessoa que caminha com Jesus e tem planos paralelos, ele vai abrir legalidade para o diabo entrar na vida dele. Se você é de Jesus, os planos que tem que prevalecer na sua vida é os planos de Jesus. Perdão, são os planos de Jesus. Se você caminha com Jesus e não entrega a tua vida completamente na vida dele, você já tem um plano já traçado na sua mente, você diz que é dele, mas não é. Você é dos seus próprios pensamentos, das suas ações. Você é o Deus da sua própria independência. E aí lá na frente a vida do cara dá tudo errado, e ele vai se afastar do caminho de Deus dizendo, Deus me abandonou. Deus não te abandonou, você que traçou uma rota que ele nunca mandou você traçar. E aí o cara está ali. E a Bíblia diz que quando Jesus diz, alguém vai me trair. Quem? Pedro está lá no outro lado e diz assim para João, porque João está sentado do lado de Jesus. Pedro diz, pergunta para ele quem é que vai trair. Como se Jesus não tivesse ouvido, né? Se João está do lado de Jesus, ouviu. E aí João diz, mestre, quem é que vai te trair? Jesus disse, aquele que colocar a mão no prato junto comigo agora. Na hora que ele fala, Judas mete a mão no prato junto com ele, distraído. Sabe quem está distraído? Ele está pensando, vou encontrar com o sacerdote, marquei 7 horas, ele não distribuiu essa ceia logo.
Quando ele bota a mão no prato, a Bíblia diz que naquele momento Satanás entra. Satanás entrou porque ele estava distraído com seus pensamentos recorrentes. O problema, irmão, não é você pensar na ex-namorada. O problema é todo dia você pensar na sua ex-namorada. Você não tem como tu apagar o teu passado, mas tu pode selecionar os seus pensamentos. É impossível uma pessoa que tem uma história no passado apagar totalmente sua mente. Isso é amnésia. Você está entendendo? É memória olfativa. Você sente o cheiro de um perfume e tu lembra de uma ex-namorada. Tu sente um cheiro de creme de cabelo, tu lembra de uma ex-namorada. O problema não é você lembrar de uma ex-namorada ou de alguém. O problema é você resolver querer continuar pensando. E ficar ali o dia inteiro pensando. E amanhã acordar pensando. E depois da manhã continuar pensando. Esse pensamento recorrente não está alinhado com a palavra que você carrega hoje. O diabo vai entrar na tua vida, mesmo tu não tendo pecado nenhum. Mas porque você resolveu continuar pensando, construindo uma vida paralela, construindo uma vida simultânea com a que Deus estabeleceu para você aqui na sua mente. O reino do Espírito sabe que você abriu um portal para o diabo entrar na sua vida. O diabo não entrou na vida de Judas pelo pecado do roubo, senão tinha entrado lá atrás. O diabo não entrou na vida de Judas por qualquer outra coisa. O diabo entrou na vida de Judas porque ele intencionou fazer algo no coração e não houve palavras que Jesus falasse que desarmasse ou destravasse aquela forma dele de pensar. É muito ruim, amigo, uma pessoa caminhar com Jesus e Jesus não ter o poder de transformar a mentalidade daquela pessoa. Escute. Deus tem poder para fazer tudo, quem entende? Mas Ele não pode fazer por mim, se eu não abrir minha mente para Ele fazer. É muito ruim uma pessoa caminhar com Deus que pode fazer os céus e a terra em 6 dias, mas Deus não pode tocar na mente daquele homem e estabelecer os planos dele na vida daquele homem se ele está obcecado pelos seus próprios planos. O diabo entra na vida dele, quando o diabo entra, ele se levanta. E vai ter com os religiosos. E quando ele chega lá, ele recebe 30 moedas de prata. E olha só o que diz esse texto, gente. Vamos lá. Abre comigo aí, Simone. Mateus 27, 3. Vai contar a mesma história, tá, gente? Então, foi naquele beco ali, ó, que ele encontrou com... Então... Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Só para aí nós vamos ler o restante. Ele se arrependeu, sim ou não? Um arrependimento, quando ele é uma contrição, ele é só um remorso. Ele se arrependeu, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Por que ele se arrependeu? Ele não queria 30 moedas de prata, irmãos. 30 moedas de prata era o preço que se comprava por um escravo. José foi vendido por 20 moedas de prata, 1.500 anos antes de Jesus. Quando chegou na época de Jesus, lógico que a inflação aumentou, tudo aumenta. Um escravo estava valendo 30 moedas de prata. Então, Jesus foi vendido a preço de um escravo, a preço de 30 moedas de prata. Quando Judas vê que Jesus foi condenado, que ia ser morto, ele viu que os planos dele deu errado. Quem está entendendo? Então ele se arrependeu porque ele viu que deu errado. Ele pensou, pô, vai tomar Jesus, vai estabelecer o governo de Jesus, eu vou dar um tapinha nas costas de Jesus e vou dizer, te ajudei, se eu não te entrego, hoje o senhor estaria até hoje falando os pobres, os coitadinhos, as viúvas, não sei mais o quê. Mas eu acelerei o processo na sua vida, né? Quando ele viu que Jesus não estava submetido aos planos dele, mas Jesus estava submetido à vontade do Pai, ele entrou em arrependimento. E aí olha o que acontece, gente. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Vamos lá, filha. Dizendo, pequei traindo sangue inocente. Olha o reconhecimento. Eles, porém, disseram, que nos importa? Que nos importa? Esse é o título da mensagem. Que nos importa? Vai tratar dos teus negócios, o problema é teu. Irmãos, entenda o seguinte. Quantas vezes você fez trato com pessoas? O mundo, nós vivemos num mundo tão pragmático,
Nós vivemos no mundo de um ativismo. Nós vivemos no mundo de um comércio. Nós somos frutos de mercado. Tudo gira em torno de mercado. O cara tá ali na frente, ali vendendo ótica, e o cara tá, outro te entrega um papelzinho. A Clara aqui, promoção. Uma mulher me vendeu um produto, o cara me vendeu um pacote de internet da TIM. Eu falei, amigo, joga meu CPF aí, joga meu CEP aí, vê se funciona bem lá. Ele, não funciona. Paguei um plano família, para minha família toda. Caro pra caraca o pacote, porque eu preciso de internet, eu preciso de me comunicar com as ovelhas, eu preciso. E na época eu estava sem Wi-Fi aqui, não tinha nessas empresas, eu não estava instalando nunca Wi-Fi na minha casa, fui lá e fiz o plano. Cheguei dentro da minha casa, não pegava a internet. Fui lá no cara, falei, poxa amigo, tu disse, não, mas aqui está constando. Eu falei, cancela para mim, liga para TIM. Se, poxa, para mim vender o plano, o cara falou comigo, me chamou de doutor, me entregou um cafezinho, mas depois que vendeu, o que te importa, irmão? Dá teu jeito, vai conversa com ele lá, eu já ganhei minha comissão. O que te importa? Só que nós somos diferentes, quem entende isso? Nós nos importamos com as pessoas. Esse é o segredo, essa é a diferença de nós para as pessoas do mundo. Nós vamos olhar e vamos dizer, amigo, na tua casa, na tua rua, não pega direito à internet, cara. Vai ali na Vivo, vai em outro lugar. Eu não quero ganhar uma comissão. Eu quero ver você usando a sua internet e cumprindo o que tem que cumprir na sua vida. A honestidade. Aqueles caras, quantas vezes no mundo você deu mão para as pessoas, mas quando tu precisou, a pessoa disse, que se importa, está com problema, o problema é teu, resolve tua vida lá. Irmãos, eu conheci um senhor chamado Seu Tião. Eu gosto muito de conversar com idoso. Idoso sempre, tem idoso que tem uns papos bons, né? Tem história para contar, e eu gosto, irmão. Eu gosto de conversar. E aí, tinha um senhor que morava lá no bairro do Vona, quando eu morei no Vona, na Rua dos Amoros. Tinha um senhor chamado Seu Tião. O Seu Tião era velho, e ele tinha um filho que era velho. Tu conhece uma pessoa que é velha e tem um filho velho? Então, o Seu Tião tinha uns 86 anos de idade e o filho dele tinha uns 65. Aí tu via ele e o filho dele, tu não sabia quem era o pai e quem era o filho. Tu só sabia que ele era mais velho que o filho dele por causa que ele tinha mais ruga. A cara dele era mais... Mas tu via assim, os dois eram velhos. Cabeça branca, careca, aqui assim, cabelo branco, todos dois. O Seu Tião, ele era um coroa que gostava de conversar. A minha mãe tinha uns botequim lá, e meu padrasto tinha um botequim, e ele comprava uma cerveja, irmão. Ele lá tomava meio copo, tampava a cerveja e voltava para casa. Daqui a pouco ele ia tomar meio copo, mas ele tinha motivo para conversar o dia inteiro. De meia hora ele voltava na barraca. Tapa aí, guarda aí para mim. E voltava lá de novo. E às vezes quando eu ia visitar meu padrasto ou minha mãe, eu encontrava com o Seu Tião, batia papo com o Seu Tião. E o Seu Tião disse assim para mim, Davi, eu estou casado há 60 anos, 62 anos. A minha velha está lá. Eu já falei para ela, mulher, vamos fazer um trato. Tu morre longe de mim e eu morro longe de você. Não morrem um perto do outro. Aí ele falou, tá bom. Aí um dia, ontem, Davi, eu fiquei preocupado. Eu falei, o que foi, Seu Tião? Eu estava na sala, ela estava no quarto. Ela me gritou. Eu falei, lembra do trato. Fica aí contigo, fica quieta aí. Se resolve. Não é assim a aliança. Aliança a gente vai junto até o fim. Não interessa a consequência. É claro que eu contei a história, o Seu Tião hoje não está mais aqui, a mulher dele morreu, 2 semanas depois ele morreu. Quem consegue viver longe, irmão? Depois de 62 anos, aturando, tanta coisa. Constrói uma história junto, é uma vida junto, ou não é? Ninguém aguenta, irmãos. Vai sentir saudade, fica apaixonado, morre na hora. Amém, irmão? Morre, não aguenta. Isso a pessoa se importa. Mas a atitude dele de falar, não, ele fica lá, ela fica aqui. Mas no mundo é assim. No mundo, a pessoa ela faz isso. Ela diz assim, a gente está junto. A gente está caminhando junto. A tua empresa quebra, o que te importa? Eu quero o meu dinheiro. No mundo é assim. Enquanto você está bancando, o cara é teu amigo. Deu ruim, o que te importa? Pô, cara, mas quantas vezes eu comprei cesta básica para tua casa? Eu só estou te devendo R$50. Não interessa, mas eu tenho que pagar uma conta, não me importa, eu quero receber o dinheiro. A amizade vai embora na mesma hora. Mas com Jesus não é assim não. Jesus se importa com você.
O mundo é assim. Eu imagino os sacerdotes dizendo, eu fico imaginando os sacerdotes chegando perto falando assim: tu é amigo de Jesus? Tu é o camarada, senta aqui. Ô fulano, Malco antes de ser arrancado a orelha. Malco diz: sim, fala, sou só ouvidos, fala. Malco dizendo. Aí Malco, traz um cafezinho para o seu Judas aqui. Traz um cafezinho para ele. Aí Malco, sim, Senhor. Aí traz um cafezinho. Tea ou coffee? Can I have a tea? I have a tea. Eu quero chá. Adoçante, seu Judas? Ou zero cal, que é o quê? Não, açúcar mesmo, 2 torrões, por favor, igual no desenho do Pica-Pau. Coloca aqui. Seu Judas, mais alguma coisa? O senhor é cliente Uniclass, personalité, é o quê? Não, eu sou eu mesmo. Sim, nome bonito esses, Cariotes. É herança de família? Nobre? Nossa, logo vejo pelos seus olhos, o senhor é um homem muito nobre. Mas vamos tratar dos nossos negócios. O senhor conhece Jesus pessoalmente? Sim, conheço. Quantos milagres ele fez? Muitos milagres. O senhor poderia, por exemplo, me informar o lugar onde vocês oram? Ainda vou te dar, seu Judas, por esse plano, esse pacote, ainda vou te dar 30 moedas de prata. Você vai cumprir os meus planos e ainda vai me pagar para os meus planos? Nossa, isso é melhor do que a minha casa, minha vida. Isso é melhor do que Bolsa Família e qualquer outra coisa. Só tem vantagem. Nossa, eu quero. Aonde eu assino? Aqui, vai lá. Irmãos, as pessoas vão mostrar que você é importante até elas arrancarem tudo de você. Depois elas vão dizer: eu não te importo contigo. O único que se importava com ele, ele não se importava com aquele que se importava com ele. O único que tinha planos superiores para ele, ele não estava nem aí porque ele falava. O único que tinha planos com a vida dele, ele estava, como diz o ditado, defecando e andando. Estava sentado na mesa da comunhão, mas não estava nem prestando atenção no que estava falando. O único que tinha palavra de vida eterna para ele não prestava nem atenção no que estava falando. O único que estava oferecendo conexão e comunhão com ele não estava nem aí. Mas ele estava focado com aqueles que poderiam ajudar a promover os seus mais fúteis planos. Sabe? Talvez você esteja pensando assim: apóstolo, o senhor está pregando sobre Judas? Não, eu estou pregando sobre mim e sobre você. Nós temos que avaliar a nossa vida. Eu que estou aqui pregando essa mensagem e você que está sentado aí ouvindo. Talvez eu possa estar pregando essa mensagem aqui, mas eu estou com outros planos estabelecidos e vocês nem sabem. É eu que tenho que decidir qual é a minha conduta de hoje em diante. E é você que tem que decidir a conduta. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e alguém que o diabo está quase entrando na vida dele, agora, nesse exato momento, na hora da ceia, pensando: com certeza quem vai trair é essa pessoa que está do lado. E quem está traindo Jesus hoje é os planos que você está no seu coração. Vou sair daqui e já vou encontrar com a fulana lá no centro que eu marquei com ela de levar lá para o motel. Só vim aqui em consideração, meu amigo, para vir no batismo dele. A Bíblia diz que quando ele joga... Vamos lá, vamos caminhar na Bíblia, vamos ler mais um pouquinho. Vamos lá. João 13, 27. Quem pode abrir? Não, já lemos, perdão. Atos 1, 16. Atos 1, 16. Rapaz, tá rápido, hein? Consertou aquele negócio aí? Poxa. Varões e irmãos. Isso é um discurso de Pedro, tá, gente? Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio,
e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos o que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, ou Aceldama, que isto é, campo de sangue. Só essa parte. Só essa parte. Quando ele jogou as moedas, os sacerdotes falaram assim, olha o que os sacerdotes falaram, irmãos. O que vamos fazer com essas moedas? Judas tinha se matado. E os sacerdotes disseram, não podemos, olha o que é o religioso. Não podemos colocar essa moeda no gasofilaço. Essa moeda foi fruto de pecado. Nossa, como nós somos santos. Longe de nós somos muito santos, não somos? O Sinédrio era composto de 70 integrantes. Não tinha um homem para dizer. O maior pecado, irmãos, não é essa moeda entrar no gasofilaço. O maior pecado é você ter conduzido um homem a um suicídio, uma morte, induzindo o homem ao pecado. Mas eles cometem o pecado e depois querem dar uma de santo. Não, aqui no altar não faz isso. Aqui no altar não faz aquilo. Sendo que o altar é o nosso coração. A santidade está no nosso coração. Jesus disse, o homicídio, o adultério, a prostituição, todos os pecados, eles saem do coração do homem. Aí o camarada diz, o que vamos fazer? Compraram um campo com as moedas de Judas. Com as moedas que Judas devolveu. E deram o nome desse campo, o campo de sangue. Foi onde Judas morreu e se enforcou. Então vamos no mínimo comprar o lugar onde ele morreu e homenagear ele com o dinheiro dele. Então Judas comprou para si um campo chamado campo de sangue. A Bíblia diz que ele se enforcou. Pedro diz que ele foi partido ao meio e as suas vísceras ficaram expostas. Ou seja, ele fez tantos planos que nem conseguir matar, ele não conseguiu se matar. Nem o plano de se matar foi bem sucedido. Ele se pendurou numa árvore muito grande para se enforcar. No mínimo a corda arrebentou. Ele caiu com a espinhela e se partiu no meio. E ele morreu jogado. Deve ter demorado 2 dias para morrer. Jogado, exposto, e os urubus comendo as entranhas dele com ele vivo ainda. Quando o homem estabelece planos, irmãos, na vida dele, até de se matar ele tenta e não consegue. Não sai. Ele se mata da forma errada. Porque se o cara não foi sucedido na vida, ele não vai ser sucedido nem na morte, irmão. A única herança que ele adquiriu foi comprar um campo de julgamento. Porque quando você vai ler o livro de Jeremias, que vai falar desse campo que Judas comprou, no livro de Isaías, e menciona que é o campo de Rinom, ou seja, o campo do inferno. O campo aonde Judas comprou com as suas moedas da traição de Jesus, é o lugar chamado no Monte das Oliveiras, chamado Vale do Guiena, ou Vale do Rinom, que é lugar de inferno, ou lugar da porta do lixo. Quando você estiver em Jerusalém comigo, amém, irmão? Pelo menos a metade vai, né? Quando estiver em Jerusalém comigo, eu vou levar vocês lá no Monte das Oliveiras. E quando estiver no Monte das Oliveiras, eu vou chegar na casa de Caifás, onde Jesus foi julgado pelos sacerdotes, antes de ir para lá, em Pedro Galicanto. Pedro Galicanto é o Pedro e o canto do galo. É a casa onde o Pedro estava que o galo cantou. Tem uma estátua de Pedro e um galo do lado dele. Aí tem o Galo e tem o Flamengo, assim, no segundo lugar. Brincadeira. E aí tu vai chegar lá, quando você chegar, vai estar assim, Vale do Guiena, Vale de Josafate. Vale de Josafate significa Vale do Julgamento. Zacarias capítulo 14 diz que os pés de Jesus vai descer aqui nessa terra, e ele vai descer no Monte das Oliveiras. Lembra no Atos dos Apóstolos capítulo 1? Que Jesus ele sobe numa pedra, no Monte das Oliveiras, e sobe aos céus. Os discípulos ficam olhando para o alto, e aí uma nuvem cobre Jesus. É claro que não foi uma nuvem que cobriu, Jesus adentrou nas regiões celestiais. 2 anjos aparecem para eles e diz: ei, galileus, vocês vão ficar olhando para o alto quanto tempo ainda?
esse mesmo Jesus que subiu, da mesma forma que ele subiu, vocês vão ver ele descendo. Ou seja, Jesus vai descer. Ezequiel capítulo 14 diz que os seus pés tocarão no Monte das Oliveiras, o vale de Josafate vai se abrir, ele vai julgar as nações, você e eu vamos estar aqui, ou qualquer outro lugar, o mundo, todos serão arrebatados para lá. As nações inteiras vão estar aos pés das Monte das Oliveiras, e o julgamento final vai ser ali, no vale de Josafate, que é o lugar do julgamento. E aí a Bíblia diz que Jesus vai colocar à sua direita os que são salvos, e os que são condenados ele vai colocar à sua esquerda, no vale do Guiena, no vale do inferno. A geografia é profética. No lado direito do Monte das Oliveiras está relacionado à salvação. O lado esquerdo está relacionado à condenação. A gente sabe que Jesus já está colocando o cara para o lado de cá, para a esquerda ele já está condenado. Botou para a direita, aí o cara vai querer andar para o lado direito, o anjo vai falar assim, não, teu lugar é para lá. Ele, não, eu tenho certeza que o meu lado de cá, assim, não. Para lá. Vai dar mais um, eu vou entrar aqui, o anjo vai botar a espada e vai falar assim, tu vai sofrer duas condenações, uma agora e uma daqui a pouco. Teu lugar é para lá. Mas eu tinha certeza que o meu lugar era esse aqui. Se não, o teu ministério é o mesmo ministério de Judas. Qual é o ministério de Judas? Mas eu não traí Jesus. Não. Mas estabeleceu seus próprios planos. Você não traz Jesus quando você vende ele por 30 moedas de prata. Você traz Jesus quando você diz que é cristão e vive uma vida como se não fosse. Você traz Jesus quando você senta à mesa da comunhão, mas não larga a prostituição. Você traz Jesus quando o seu discurso não está alinhado com a vida que você vive. Você traz Jesus quando você diz que ama a tua esposa, mas você olha pornografia na internet. Você traz Jesus quando você diz que ama teus filhos, mas você espanca ele no primeiro erro que ele comete. Você traz Jesus quando você diz que é crente, para todo mundo no trabalho, até carrega uma Bíblia, mas quando está no meio da peãozada, não sai piada de duplo sentido, e piadinha, ou imitando um homossexual, ou fazendo qualquer outra coisa que desonra o nome do Senhor. Tem nada a ver. Você traz Jesus quando as pessoas percebem que a sua atuação não condiz com aquilo que Jesus ensinou. Você traz Jesus quando as pessoas percebem e as pessoas estão no mundo, elas têm uma ideia de como deve ser uma vida cristã. Elas idealizam como deve ser o procedimento cristão, embora eles nunca tenham sido cristão. Quando a sua atitude frustra as expectativas deles de como deveria ser um cristão, você traz Jesus. Você traz Jesus quando você deveria dar um abraço de amor e você dá um desprezo da indiferença. Você traz Jesus quando nem 10% da sua vida é entregue no altar. Quando você diz com a boca que a tua vida 100% é dele. Você traz Jesus quando o seu coração é enganoso e Deus sonda os porões da sua alma e percebe que você é só um personagem. Você não traz Jesus quando tu vende por 30 moedas de prata. Isso é só a cereja do bolo. Você traz Jesus quando ele está ensinando e você faz ouvido de mercador e não ouve nada do que ele está falando. E é aí que você traz Jesus. Irmãos, somos a igreja do última hora. Somos a igreja do arrebatamento. Vocês não perceberam isso? E eu vou terminar essa passagem o seguinte. Judas era uma pessoa, mas ele preferiu viver um personagem. Você pode frequentar uma igreja, ficar 1 ano ali, certinho, 5 anos ali. O cara fala bem, pastor Tiago. Ele canta bem. Ele pode pregar bem. Ele pode cantar, pôs um anel. Tá vendo como que eu canto? No meu dedo e me tirou. Pode fazer a expressão que você quiser. Você pode cantar no ritmo que for.
Você pode cantar a florzinha de Jesus em todos os ritmos, sabia? Você pode. Sou uma florzinha de Jesus. Você pode cantar no ritmo de baião, que quiser. Você pode cantar. Sou uma florzinha de Jesus. Heavy metal. Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Abre os olhinhos pra cantar. Você pode botar o heavy metal aí, bota o altilano com e chamando na xixa lá na guitarra, o Júnior ali, e o Gabriel, e o André, e os garotos ali da bateria batendo pá, e eu gritando assim, sou uma família de Jesus! Vai aparecer um monte de garoto de preto ali dizendo, uau, aquela igreja lá é do rock, e vamos ganhar todo mundo, uau, uma família de Jesus! Sou uma família de Jesus! Abre os olhinhos pra orar! Tudo, caraca! Mas eu nem gosto de rock. Eu sou fã do Pavarotti. Sou uma florzinha de Jesus. Não tem uma pausa? Agora imagina. O camarada, ele prega, ele fala, ele joga na esquerda, ele joga na direita. Só que ele chega em casa, ele mente. Ele despreza a esposa. Ele engana todo mundo. Ele falcatrua. Ele é mentiroso, ele é enganador. Só que eu sou um apóstolo, um mero mortal. Eu vejo o cara cantando, eu vejo o cara tocando, eu vejo o cara consolidando, eu vejo o cara tirar foto na cela. O cara está em tudo. E aí eu chego aqui do altar e digo, fulano vai ser ungido pastor mês que vem. A igreja vibra. Aí Deus olha. Você está ungindo um personagem, você não está ungindo pessoa. Ele criou um personagem. Eu vou até derramar óleo na sua cabeça. Mas você não será ungido por Deus. Porque Deus unge pessoas e não personagens. Judas teve a oportunidade de entregar o coração dele verdadeiramente para Jesus. Judas teve a oportunidade de ser gente e ser um apóstolo. Pedro disse, ele foi contado conosco no nosso ministério. Mas ele quis vestir a carapuça de um personagem. Ele achou que a vida ia ser melhor para ele se ele fosse um personagem. Você nunca vai ser melhor sendo um personagem. É muito melhor você ser você mesmo e tratado. Porque você tem muito mais para dar para a humanidade do que o personagem que você está criando. Não sei se por causa da mentira, da ferida ou por causa de qualquer outra coisa.